Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, muito bem, aqui é o professor Fabiano que está falando a respeito de arquitetura de computadores hoje, então esse é o tema que nós vamos ver na nossa aula TAI, tá bom? Eu gosto muito de iniciar nossa aula explicando um pouquinho, na forma bem resumida, a arquitetura que deu origem aos computadores que nós temos nos dias atuais, que é a arquitetura de Von Neumann, né? A arquitetura de von Neumann ela era dividida em quatro partes. A primeira parte é uma das principais também, referente à memória. A memória ela tem a sua função, né, de armazenar informações, instruções, textos, arquivos, dentre outros tipos, né, de documentos que podem ser armazenados ali. Tá? E também de oferecer de forma rápida, ajudar a unidade central de processamento a realizar os seus processos, né? Enviando então informações para ela. A segunda parte, nós temos aí a unidade aritmética e lógica, ou unidade lógica aritmética, tanto faz, que nós conhecemos como a ULA ou ALO. Né? Então a unidade lógica aritmética ela tem a finalidade de realizar algumas operações matemáticas e lógicas, né? Entender que uma informação enviada ali ela possui valores binários. E se eu tento realizar uma determinada soma, subtração, divisão, multiplicação, né, dentro dessas operações aí, o meu computador ele precisa entender que estou trabalhando com as linguagens da máquina, né? Binário. E o que significa esses binários? Então é isso que nós vamos ver hoje também. Na terceira parte, né, da terceira divisão que a arquitetura de von Neumann traz para nós, é a respeito da CPU, que é a unidade central de processamento. A finalidade dessa CPU a gente conhece muito bem, que é de realizar processos, emitir processos, obter processos, seja ela de um dispositivo de entrada e saída, do meu mouse, do meu teclado, ou enviar para o meu monitor, ou até mesmo pegar uma instrução, um cálculo matemático e enviar para o resultado para a memória, ou como vocês podem ver aqui, que existem alguns registradores dentro dessa CPU. Né? Então é uma outra forma de armazenar informações e instruções de forma rápida para que o meu processador, ao invés de buscar na memória, ela consiga buscar essas informações em um registrador que está muito mais perto, né? Está interno, está dentro da nossa CPU. E por fim nós temos a nossa unidade de controle. Né? Ela tem a função de buscar programas, buscar informações, buscar instruções ou realizar determinadas instruções, saber que eu vou executar um determinado cálculo ou se eu vou armazenar aquele cálculo, o resultado daquele cálculo em algum endereçamento da minha memória. Então a unidade de controle é quem vai decidir que tipo de operação, de execução vai ser realizado entre a minha CPU e a minha unidade lógica aritmética. Tá? Então são essas quatro partes que nós temos dentro da arquitetura de von Neumann. E como era montado então essa arquitetura de von Neumann? Nós podemos ver nessa imagem. Né? Nós temos aí a CPU, que nós chamamos de CPU, a unidade central de processamento. Né? Dentro dessa CPU, nós temos a unidade lógica aritmética e a nossa unidade de controle. E aqui, mesmo na CPU, vocês podem perceber que nós temos alguns registradores. Então, a nossa CPU ela é constituída por essas três partes internas. Né? Unidade lógica aritmética, unidade de controle e os próprios registradores aqui. E óbvio, né, essas informações, instruções, execuções, cálculos, etc., elas podem ser armazenadas dentro da minha memória principal e obtidas por ter sido enviadas, talvez, dentro de um sistema de entrada e saída. Né?
Por exemplo, eu estou lá num teclado, eu teclo 1 mais 1, então essa informação ela deve passar para a unidade lógica aritmética primeiro. De que forma? Primeiro, nós sabemos que o nosso computador ele entende apenas 1 e 0. E 1 e 0? O que vem a ser 1 e 0? 1 e 0, o que eu posso representar aqui é que quando eu emito uma informação, né, por exemplo, digito o número 1 do meu teclado, eu preciso entender que informação, que tipo de conjunto de informação está sendo enviada para a minha unidade lógica aritmética. Vamos supor que eu tenho valores binários 1 e 0 ali, para representar o valor 1 do meu teclado. Quando eu emito 1 e 0, ela é enviada para a minha unidade lógica aritmética, que vai interpretar que informação eu estou apertando ali. Neste caso, 1 e 0, ele vai interpretar que o 1 é quando eu estou emitindo uma tensão de 5 volts aproximadamente. E o valor 0 em binário é quando não há nenhum tipo de tensão. E isso mediante um determinado tempo. Então, quando eu aperto a tecla 1 do meu teclado, 1 e 0 é emitido aqui para a minha unidade lógica aritmética, que vai interpretar essa informação e vai dizer que realmente o usuário apertou aquela informação 1 e 0. Agora, se eu estou realizando um cálculo ou se eu quero apenas guardar este valor em algum lugar do meu computador, a minha unidade de controle é quem vai decidir se eu armazeno essa informação aqui no meu registrador, que está interno da minha CPU, ou se ela vai para algum endereçamento da minha memória principal. Tá? Então, os meus registradores eles podem também armazenar essa informação, como também a minha memória principal. E se de repente eu quero lá fazer uma busca dentro de um sistema de entrada e saída, utilizando, né, fazer uma busca lá dessa informação, que informação que eu guardei? Ah, foi o número 1. Agora, onde ela se encontra? Então, minha unidade lógica aritmética, através de barramentos, ela vai enviar essa informação, vai fazer uma busca na memória para ver se eu tenho essa informação armazenada lá e vai trazer para mim, para a unidade lógica aritmética, se ela necessita realizar um outro tipo de cálculo. Então, supondo que eu já tenho 1 ali armazenado e quero digitar 1 mais 1, isso significa que ela vai fazer uma busca desse valor 1, jogar para a minha unidade lógica aritmética, realizar o cálculo de 1 mais 1 e, obviamente, armazenar isso daí de uma forma mais rápida dentro de um registrador que está acoplado na minha CPU. Então, é basicamente essa jogada que Von Neumann ele, desenvolveu, né? A ideia de Von Neumann, que era armazenar instruções rápidas se houver necessidade de repassar os cartões perfurados, né? Ao invés de eu passar novamente todo o cartão perfurado para poder fazer a busca daquela informação que já era pré-determinado, eu conseguiria armazenar essa informação já dentro do meu computador, sem houver essa necessidade de recálculos, tá certo? Então, fica aí essa primeira parte da nossa aula a respeito da arquitetura de Von Neumann, tá certo? Agora, vamos fazer uma pergunta importante baseado nessa arquitetura que nós acabamos de ver. O que trouxe essa arquitetura? Qual foi a vantagem da gente utilizar esse tipo de arquitetura ou para poder tirar, né, em comparação, por exemplo, ao ENIAC, que foi um dos computadores, os primeiros computadores que tivemos, que era baseado em programação através de cartões perfurados. Olha só, a primeira vantagem, que todos os elementos dessa arquitetura elas são alinhados, na verdade, né, da estrutura hardware do CPU. Ou seja, não há nenhum tipo de erros, nós não temos nenhum tipo de erros, ou se há erros, a gente consegue recuperar, né? O que não acontecia antigamente na parte do ENIAC. Por exemplo, quando havia um erro, um determinado erro de cálculo, e se eu tinha centenas, né, de cartões perfurados ali, eu teria que repassar tudo novamente, esses cartões, né, para poder realizar a programação, realizar o cálculo,
mas com essa arquitetura isso já deixou de ser necessário, né? Então eu conseguia fazer a busca da informação que estava armazenada na memória ou mesmo dentro de um registrador e realizar o cálculo novamente de uma forma muito mais rápida, né? Trouxe também a evolução da tecnologia nos tempos atuais como nós temos, né? Hoje nós temos computadores super rápidos devido a esse tipo de arquitetura. É claro que houve um pouquinho de mudança na arquitetura, mas a base ainda continua a mesma. Tá? Houve uma melhoria, mas a base é a mesma. E, por fim, cada um dos elementos apresentados ele é realizado, né, à custa de componentes físicos independentes. Então eu tenho diversos componentes ali dentro do meu computador, a CPU, a memória, os dispositivos de entrada e saída. Podemos citar uma placa de vídeo, uma placa-mãe, uma memória, né? Impressora, teclado, mouse, monitor. Todos esses são os tipos de dispositivos de entrada e saída que são totalmente independentes, né? É claro que se a gente for pensar de uma forma geral, eu só consigo ter um computador se eu tiver todos esses periféricos, esses dispositivos que eu acabei de mencionar. Porém, eles podem funcionar de forma independente. Tá certo? Então, foi esses 3 pontos principais, essas 3 vantagens que nós podemos citar aí da arquitetura de Von Neumann. Ok? Muito bem, agora nós vamos para a segunda parte, que fala um pouquinho, de uma forma geral, o que nós vimos na arquitetura de Von Neumann. Tá? Nós estamos falando, vamos supor, vou dar esse exemplo de uma máquina hipotética, nós vamos detalhar mais ainda qual era a instrução, a informação, como as informações eram enviadas, trazidas, utilizando essa arquitetura de Von Neumann. Tá certo? Muito bem. Mas antes disso, nós precisamos entender como era feito essa parte da programação. Tá? Eis aí um exemplo de 2 modelos de sequências de funções aritméticas e lógicas, e isso adentrando na CPU propriamente dita. Tá? Então as informações elas eram enviadas, então nós tínhamos uma sequência de funções aritméticas que realizavam esses cálculos, essas interpretações. Dentro desse cálculo também nós tínhamos a unidade de controle que fazia a escolha de qual ação executar, e obviamente os resultados eram apresentados na saída. Tá? Mas conforme foi passando, né, o tempo, as arquiteturas elas foram melhoradas. Né? Aí entrou mais o auxílio da programação do software. Não baseava somente agora na arquitetura de um hardware, mas sim num conjunto completo, incluindo também a programação feita do software. Tá? Que hoje nós conhecemos muito bem, os drivers de dispositivos, os sistemas operacionais e também a nossa BIOS, né? Que todo um conjunto aí para poder fazer com que esses componentes, mesmo sendo independentes, eles se comunicassem entre si. Tá? E aí, obviamente, os códigos de instrução, linguagem de baixo nível, era interpretado essas informações, essas instruções, criava-se então sinais de controle para poder enviar para as funções lógica e aritmética de uma forma geral. Então, não só baseado nos valores binários 1 e 0, mas hoje a computação, os softwares precisavam interpretar essas informações de 1 e 0. O que significa 1 e 0? É claro que 1 e 0 não significa a tecla 1 do meu teclado, mas é só para a gente exemplificar. Mas se eu apertar 1 aqui, como é que eu consigo interpretar aqui uma tensão 1 e 0 em um determinado instante de clock significa 1 para mim, quando eu analiso no meu monitor? Tá? Através de funções, de instruções, de cálculos. Então é baseado nesse sistema aí. Tá certo? Muito bem. Então, adentrando um pouquinho sobre a função da unidade de controle, ela tem esses 3 tópicos aí. Olha só. Primeiro, para cada operação um código exclusivo é fornecido. Ou seja, eu tenho uma instrução. Se eu quisesse
calcular 1 mais 1, como essa minha unidade lógica, minha unidade de controle, conseguiria interpretar através de que forma, né? Utilizando o que? Qual instrução que ele ia saber que eu teria que somar este valor 1 mais 1? Tá? Então, como vocês podem ver aqui, por exemplo, nós temos uma instrução que é dada, né, na verdade, por uma linguagem de baixo nível. Hoje eu posso citar o assembly, na verdade, né? O add, o move, o sub, tem outros, né? O sub, tá? O mul, para poder realizar a multiplicação, tá certo? Então eu tenho outros tipos de operações em que a minha unidade de controle consegue interpretar. Continuando aqui, um segmento de hardware aceita o código e emite os sinais de controle. Então ele interpretaria que um ADD, uma instrução dada por uma linguagem de baixo nível, ele conseguia interpretar, transformar essas informações em sinais tensionados e fazer com que a minha unidade de controle, o meu processador, conseguisse interpretar essa informação. Como eu citei o exemplo de 1 mais 1. Né? Então, eu tenho um computador apenas quando eu consigo entender que a interpretação, as ações são executadas de forma a qual eu pedi mediante um dispositivo de entrada e saída. Ou seja, se eu digitar 1 mais 1, este 1 mais 1 ele precisa ser convertido na linguagem de máquina. Agora, a minha unidade de controle precisa interpretar que aquele conjunto de instrução ele é para eu realizar um determinado cálculo, uma determinada instrução, salvar, excluir, mover, adicionar, subtrair. Não basta apenas eu digitar um código lá, que é para adicionar, né? Adiciona 1 mais 1, ou move 1 mais 1 para um determinado registrador, move esse resultado de 1 mais 1 para a memória. Tá? A minha unidade de controle precisa interpretar isso. E é este exemplo que nós vamos ver a partir de agora, baseado na arquitetura de von Neumann. Tá? Mas voltando um pouquinho da arquitetura de von Neumann, nós temos aí a unidade de controle e a unidade aritmética que constitui a minha CPU. Então nós temos que ter isso em mente. É um conjunto de registradores, um conjunto de unidade lógica aritmética da minha ULA, que serve para poder calcular, tanto de forma aritmética quanto de forma lógica, e a minha unidade de central de processamento, que vai salvar informações, né, dentro do meu registrador, ou apenas vai acionar um determinado barramento e salvar essas informações lá na minha memória, e dentre outros tipos de ações que executa. Tá? E também, voltando um pouquinho sobre a arquitetura de von Neumann, nós temos aí alguns dados e instruções. Isso é importante, porque o que eu trabalho dentro do meu computador? Eu consigo trabalhar dados e instruções para poder eu emitir essas informações para a minha unidade de controle, armazenar na minha memória ou até mesmo enviar para uns dispositivos de entrada e saída. Tá? Então, os dados e instruções são importantes. E o que vem a ser dados? Como eu citei, por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui, nesse slide, os dados nada mais é do que se eu quero somar 1 mais 1, o número 1 é o meu dado. Tá? Desculpa. E o que seriam então essas instruções? As instruções nada mais é do que essas informações aqui para que o meu computador entenda que eu preciso somar 1 mais 1. Tá? Nesse exemplo, eu teria ADD 1, vírgula 1, né? Porque a instrução é dada por esse ADD, que é adicionar 1,1, e os meus dados são os próprios valores, 1 e 1. Então, se eu quero somar 1 mais 1, então eu preciso fazer com que o meu processador, que a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, entenda que, através dessa instrução ADD, eu quero somar os dados 1 e 1. Tá certo? Então, é por isso que os dados e instruções elas são importantes. Agora,
E se eu for salvar esse resultado, onde eu salvo? Aí entra outra informação. Por exemplo, eu tenho dados, que é o resultado de 1 mais 1, no caso seria 2, e eu movo esse resultado para a memória ou para um determinado registrador. Então, esse move aqui é a minha instrução e o 2 é o meu dado. E não só esse exemplo, né? Existem outros tipos de exemplos que eu poderia dar aqui. Bom, é necessário então um armazenamento temporário de códigos e resultados, memória principal, registradores, buffer, né? Cache, memória cache. Tudo isso daí são dispositivos que conseguem armazenar de forma para mim temporária, né? De forma temporária para mim, esses resultados. Então, se vocês analisarem, eu preciso de um conjunto completo para que essas informações, esses valores sejam armazenados e calculados aí para mim, tá certo? Muito bem. Continuando aqui, são esses tipos de conjunto que eu tenho, ó. Vamos supor, o que nós temos aqui são os componentes do computador, tá? Isso aí tendo uma visão de alto nível, nós podemos perceber aqui. Por exemplo, a CPU. A CPU ela vai trocar os dados com a memória, tá? Então eu tenho dados aqui, vários registradores, e esses registradores, essas informações, elas são armazenadas, pode ser armazenado temporariamente aqui, e enviadas, trocadas a uma memória que nós temos aqui. Dependendo da decisão da minha unidade de controle, onde ela será armazenada. Então nós temos instruções, nós temos dados, tudo isso daqui que podemos armazenar na nossa memória principal. Tá? Nós temos alguns registradores, olha só. Por exemplo, esse mar, tá? Ele vai especificar o endereço na memória para a próxima leitura ou escrita. Então eu tenho essa informação, onde eu vou armazenar essa informação. Então ele vai especificar para mim qual é o endereçamento. Tá? Então ele vai jogar dentro de um conjunto de instrução um valor que vai ser interpretado e armazenado mediante aquela instrução que foi dada pelo mar. Agora, onde? Em algum local da minha memória. Outro exemplo, este MBR aqui, ele contém os dados a serem escritos. Então, eu posso ter o valor 1 aqui, que simboliza para mim qual que seria neste conjunto, nesse endereçamento aqui, ó, 1. O que eu faria? Bom, eu vou salvar essa informação lá na minha memória principal. Agora, que informação? Aí está armazenado dentro do meu MBR, tá? Desse meu registrador aqui, no registrador de endereço, desculpa, registrador de buffer de memória. Então, o buffer de memória ele vai conter os dados a serem escritos na memória, ou na verdade ele também pode receber, na verdade não, ele também pode receber os valores que estão escritos da memória para ele. Então eu posso jogar desse ponto para a memória ou da memória para esse meu registrador. Agora, quem vai decidir qual é o endereçamento de busca, onde se encontra essa informação, ou onde eu vou armazenar essa informação, qual é o endereçamento? É o meu MAR que vai decidir. Tá? Muito bem, então olha só, aqui nós temos alguns exemplos de instrução. O PC é um contador de programa, o IR é um registrador de instrução, MAR é um registrador de endereço de memória, como eu expliquei para vocês agora, MBR, um registrador de buffer de memória, IOAR, ele é um registrador de endereço de entrada e saída, IOBR, ele é um registrador de buffer de entrada e saída. Então eu tenho alguns dos inúmeros tipos de instruções que o meu processador, o meu MAR, o meu MBR ou outros tipos de registradores aqui vai executar. Agora, se vocês analisarem aqui, o que nós temos aqui? Uma unidade de execução. Tá? Então vai informar, vai receber informações do meu dispositivo de entrada e saída e vai escolher qual tipo de instrução, de dados, informações eu vou armazenar na minha memória principal ou até mesmo dentro de cada registrador que nós temos aqui. Tá certo?
Muito bem. Como eu falei para vocês, nós iríamos agora visualizar um pouquinho um exemplo de uma máquina hipotética. Tá? O que seria isso? Nós vimos anteriormente que as informações elas são enviadas para a nossa memória, para o nosso registrador, não é? Ou até mesmo fazemos a busca dele. E quando a gente se fala de máquina hipotética, nós falamos de todo o processo de forma resumida que o meu computador consegue executar. Nós sabemos que as informações elas são obtidas, são enviadas, são armazenadas de forma binária dentro desses registradores, dessas memórias, desses dispositivos que conseguem armazenar informações, não é? Então, para isso, nós precisamos entender o seguinte: é dado, por exemplo, um formato aqui de instrução que são contidas aqui, ó, nessa memória. Aqui, ó, as instruções, tá? Cada valor desse aqui armazenado depende muito do tamanho que é constituído a minha memória. Para este exemplo, nós vamos supor que ele possui 16 bits. Então tá aqui, ó, uma instrução, uma informação qualquer, um dado é armazenado aqui de forma 16 bits, tá? Então eu tenho do 0 aqui ao 15. Neste caso, eu tenho 16 bits de informação que é repartido da seguinte forma: do 0 ao 3, ou seja, 4 bits de informação, eu tenho uma palavrinha chamada opcode. E o que significa esse opcode? Esse opcode nada mais é do que essas informações, essas instruções que vai ser executado aqui dentro do meu processador. Por exemplo, supondo que eu tenho 0001 aqui. Então, quando o meu computador, a minha unidade de controle, receber essa informação do meu opcode, ela vai entender que eu preciso carregar a C da memória. Tá? E o que significa AC? AC nada mais é do que um acumulador, ou seja, um armazenamento temporário. Alguma informação que já esteja lá, eu vou conseguir carregar na minha memória. Tá? Então, outro exemplo aqui desse opcode. Vamos supor que ele tinha 0010. Então eu sei que a minha unidade lógica aritmética, minha unidade de controle, ao receber essa informação aqui, 0010, ela vai automaticamente interpretar que eu preciso armazenar o AC na memória. Ou seja, o que estava dentro do meu AC, eu vou jogar lá na memória. Tá? E aqui, 0001, eu carrego o que está na memória para dentro do meu AC, desse meu acumulador. Tá? E quando eu tiver 0101, isso significa que eu preciso adicionar, ou seja, fazer uma conta, adicionar o que está na memória ao AC. Tá certo? Agora, e o restante do bit 4 ao bit 15 aqui? Tá? O valor, a instrução, né, da alocação do valor 4 aqui ao 15. Nada mais é do que um endereço que eu tenho. Ou outros tipos de informações, outros tipos de dados que eu posso ter aqui. Então, quando eu falo, eu preciso enviar uma informação para a minha memória, armazenar, fazer com que a minha unidade de controle execute tal instrução, ela vai precisar interpretar, buscar essa informação lá da memória, né, contendo 16 bits, onde os 4 primeiros é a instrução que eu preciso executar. Qual é a ação que eu preciso fazer? E o que está no restante daqui, desse endereço, eu tenho os dados, as informações, ou até mesmo outros tipos de dados, de informações que eu tenho aqui, a não ser uma palavra, ou pode ser uma palavra, pode ser até mesmo um arquivo sendo representado de forma binária aqui. Tá certo? Agora, é importante a gente entender, guardar essas informações para esse exemplo que eu vou dar agora. Vamos lá. Tá? Lembrando que eu tenho aqui, por exemplo, a minha memória, tá? Eu tenho aqui desse lado a minha CPU.
Tá? Então a minha memória está desse lado e a minha CPU desse daqui. Então vamos supor que o meu PC, o PC a gente viu lá anteriormente, que é o meu endereço de instrução. Tá? O que contém dentro do endereço de instrução? Eu vou precisar ver, esse 300 é o meu endereço. Então a minha unidade de controle vai buscar essa informação lá. Dentro do endereço eu tenho 1940. 1940, se eu analisar isso daqui, eu não sei o que significa. Mas a minha unidade de controle sabe, e ela vai começar a interpretar. Então, essa unidade 1940, ele é jogada aqui para o meu IR. E o IR nós vimos que é uma instrução que vai ser executada, ou seja, um registrador de instrução. Tá? Então, eu preciso separar aqui 1940. Este 940 são os bits de 4 a 15. E esse 1 aqui? Esse 1 é o meu opcode. Aqui está armazenado informação em hexadecimal. Tá? Então, se eu transformar este 1 em hexadecimal para binário, eu vou chegar nessa informação aqui, ó, 0001, que significa carrega o AC, o que está dentro de AC da memória. Tá? Da memória para o AC. Tá? Que é exatamente isso. Ó. O que eu tenho no endereçamento 940? Eu preciso ver. Então, ó, 940 eu tenho 0003. E o que é para fazer com esse valor que está lá na memória endereçamento 940? O meu opcode vai fazer. Então ele vai pegar o que está lá do AC, não é isso? Olha só. Ele carrega o AC da memória. Então ele pega o que está dentro do AC, que é o 0003, e joga para o AC, né? Pega o que está dentro da memória, desculpa, e joga para o AC. Está aqui, ó. Então ele pegou essa informação 940, que é o endereçamento, executou a instrução, que é para pegar o que está aqui dentro, o valor 1, e jogar dentro do AC. Está aqui, ó, 0001, carrega o AC da memória. Tá? Aí o que acontece? O meu PC, que é o meu incrementador, ele estava a 300, ele passa para 301. Então ele vai buscar na memória que informação, que instrução eu vou executar aqui. 301 eu tenho agora 5940, ou desculpa, 5941. Tá certo? 5941. Então tá aqui, ó. Eu jogo o 5941 para o meu registrador de instrução, onde eu sei que o 941 é o meu endereço, que é referente a esse tamanho, ó, de 4 bits a 15 bits, tá? E o valor 5, ele é em hexadecimal o valor do meu opcode. Aí eu preciso analisar o que seria o valor 5 aqui para mim. O valor 5, transformando em hexa para binário, eu tenho 0101, que é adicionar da memória agora ao AC. Tá? Opa! Então eu tenho que fazer uma conta, adicionar, ó. Adiciona. Então, minha unidade de controle vai jogar essa informação para a minha unidade lógica aritmética realizar esse cálculo. Tá? Então, ele pega, por exemplo, o que está dentro de 941? Ó, 941 está 0002. Está aqui, ó, o endereçamento, 941. Que instrução que é para fazer? 5, é adicionar. Ok. Então, eu vou pegar o que está dentro do próprio AC, que é 0003, e somar com o que está em 941, 0002. Então, eu tenho 3 mais 2 é igual a 5. E armazeno ele dentro de AC. Então, antes estava 0003. Com essa instrução 5, eu somo com o endereçamento de 941. 941 é 002. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Tá aqui, ó. Então, eu tenho 5 dentro de AC. Tá? Isso porque a minha instrução pediu para fazer isso daí neste endereçamento. Agora, a próxima etapa seria fazer o quê? O meu PC incrementaria mais 1, 301 vai para 302.
buscaria o que está lá em 302, ó. 302 está 2941, joga para o meu, substitui, né, o valor de IR, 2941, e aí executa a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Bom, 941, o que está dentro do endereçamento 941? Está 002, 0002, certo? Ah, ok, agora, mas será que instrução eu vou fazer? 2. E 2 em hexadecimal convertendo para binário dá 0010. E a instrução é para armazenar AC na memória. Então, o que está em AC é o valor 5, que foi a soma da instrução anterior. Então, esse 0005 eu vou jogar para 2941, o endereçamento da minha memória, para cá, para o endereço da minha memória. Agora, que valor? 0005. Então, a instrução 2, como nós podemos ver aqui, é armazenar o que está lá no AC e jogar para a memória. Então, o que está dentro de AC? 0005, 294, 4, vamos lá, desculpa, novamente, errei aqui. 941 é o endereçamento da minha memória e o 2 é o meu opcode, a instrução, é a execução que eu vou fazer. Neste caso, é armazenar o AC da memória. Então, eu joguei para cá, 0005. Tá certo? E é basicamente assim que o meu computador funciona. De uma forma geral, se baseando na arquitetura de von Neumann, nós temos esse exemplo aqui. Tá? Então, eu tenho um conjunto de registrador, eu tenho um conjunto de... a ação ela é feita pela minha unidade de controle, os cálculos são feitos pela minha unidade de lógica aritmética. Tá? Se eu jogo desse registrador para a minha memória, a minha instrução que é executada é essa daqui, ó, a de move. Então, por isso que é importante a gente saber que os dados e instruções, elas são primordiais dentro do meu computador. Tá certo? Ok? Muito bem. Então, a gente finaliza aí a nossa aula de hoje. Tá? Para vocês analisarem como funciona então a nossa arquitetura de uma forma geral, principalmente baseando-se na arquitetura de von Neumann. Ok? Forte abraços a todos e nos vemos numa próxima e continuaremos daqui. Tá certo? Tchau!